Muito bom dia a todos. Eu quero saudar-vos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, família não completa, hoje viemos só eu e a Miriam, mas é uma alegria estar convosco, uma alegria genuína estarmos com os irmãos aqui neste lugar. E já por aquilo que temos provado do Senhor esta manhã, a alegria que é termos essa comunhão uns com os outros, mas termos comunhão com Jesus. É bom aquilo que nós já pudemos provar do Senhor. Eu gostava que me acompanhassem juntos numa leitura no livro de Atos dos Apóstolos e vamos meditar juntos, irmãos, nesta manhã, num texto que eu creio que será subejamente conhecido a maioria de cada um daqueles que está aqui esta manhã. Atos, capítulo 8. Eu gostava que pudéssemos ler a partir do versículo 26. Se pudessem ficar de pé, gostaria que pudéssemos ler juntos esta porção da Escritura. Atos, capítulo 8 e o verso 26. Diz-nos assim o texto da Palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e ia passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ainda em pé, irmãos, oremos ao Senhor. Nós te louvamos, nosso Deus, já pela bênção que nos tens dado nesta manhã de estarmos juntos, nos congregarmos neste lugar com liberdade, podermos entrar à Tua presença e em nome de Jesus nós podemos adorar ao Teu nome. Senhor, te louvamos porque Jesus abriu esse caminho, esse acesso, essa possibilidade para que nós pudéssemos ter livre acesso à Tua presença. E Tu nos tens chamado para sermos agora reis e sacerdotes, para vivermos, Senhor, para glorificarmos ao Teu nome, para vivermos para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que já pudemos usufruir nesta manhã e temos a certeza, Senhor, que ainda tens mais para cada um de nós. Te louvamos já pela palavra e as várias porções da Escritura que já temos lido e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que está no nosso meio, que habita naqueles que são Teus, possa trazer o entendimento da palavra, possa trazer esse renovo, essa palavra fresca, Senhor, ao nosso coração, porque sabemos que, Pai, embora conheçamos este texto, a Tua palavra, ela se renova, ela é nova cada manhã, Senhor. Nós te louvamos por isso e que nesta manhã, a Tua igreja neste lugar e cada um de nós, Senhor, possa sair daqui mais fortalecido, firmado na fé, desafiados por Ti para vivermos uma vida que honra e glorifica o Teu nome. É a nossa oração, o nosso clamor nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado por terem acompanhado de pé a leitura da Palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus nos tem chamado para uma missão. Nós estamos aqui, não é por acaso, nós ainda estamos aqui porque Deus tem algo para cada um de nós.
O Senhor, quando nos salvou, aqueles que já somos dele, Ele nos tem dado uma missão muito clara de podermos chamar outros ao conhecimento daquele que é o caminho, aquele que é Jesus, aquele que é e dá gratuitamente salvação ao homem. Se nós lêssemos lá em Mateus, está registado as palavras que nós conhecemos, que o Senhor Jesus disse, talvez eu creio das últimas palavras de Jesus, que diz que ide e fazei discípulos. Se nós formos em Marcos, diz lá, acrescenta ainda que aquele que crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas sabemos que cada um de nós que conhece já ao Senhor, que Deus nos tem então chamado para sermos cooperantes com Ele. O Senhor quer fazer essa obra na terra, o reino de Deus está sendo expandido no coração daqueles que vão recebendo a palavra e Deus conta comigo, conta contigo para fazermos essa obra. O Senhor não tem chamado os anjos para a fazerem, mas tem chamado homens e mulheres, ainda que com as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas dificuldades, possam fazer a obra do Senhor avançar. A palavra de Deus possa ser propagada. Estas boas novas, este evangelho que traz salvação ao homem possa ser anunciado. O apóstolo Paulo dizia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando nós falamos o evangelho de Jesus, quando nós apontamos para Jesus, quando nós falamos acerca das boas novas, isto pode produzir no coração do homem mudança. E eu penso que cada um de nós é uma prova evidente disso. Aquilo que Deus já tem feito no coração de cada um de nós, a mudança que Deus tem operado no nosso coração, no nosso interior, é uma prova infalível do poder da palavra de Deus. Essa palavra que no início foi falada, quando nada existia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Nada havia, o Senhor traz à criação, traz à existência aquilo que não havia. Esse é o poder da palavra. E o evangelho que nós anunciamos, o evangelho que está na palavra de Deus, exarado nas Sagradas Escrituras, ele é poder de Deus para a salvação do homem. Por isso Paulo ele dizia com toda a clareza, com toda a substância, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele dizia a dada altura, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque ele conhecia o poder do Evangelho. Ele era uma prova viva do poder do Evangelho na vida do homem. No capítulo seguinte nos fala acerca disso, essa conversão que ele teve quando se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, mas se Deus permitir iremos lá. Então Deus tem uma missão e cada um de nós não se pode excluir dessa missão. Alguns podemos pensar, mas isso é para alguns especiais, alguém com mais conhecimento, alguém com mais que cursou uma escola bíblica, um instituto bíblico. Não, essa missão é dada a cada um de nós. Às vezes no dia-a-dia, em conversa casual com alguém, nós podemos falar de Jesus. Nós podemos apontar para Jesus. E eu creio que é nesta simplicidade que reside o segredo. Nós não precisamos de ter um sermão muito bem delineado quando falamos com alguém numa conversa de café, diria. Muito facilmente nós podemos comunicar o Evangelho. A palavra de Deus diz-nos que o coração fala... Não, a boca fala, aliás, daquilo que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de Jesus, se nós estamos cheios da palavra de Deus, flui naturalmente. Nas nossas conversas com alguém, flui naturalmente falarmos de Jesus, falarmos da esperança. E no mundo que vivemos, nós sabemos como as pessoas estão desesperadas, como as pessoas vivem na incerteza, vivem no medo. Então, como é bom cada um de nós, os filhos de Deus, nos manifestarmos trazendo uma palavra que pode mudar corações, que pode transformar vidas, que pode mudar rumos. Amém? E então é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Começamos este texto lendo que o anjo do Senhor, ele falou a Filipe. Então Deus usando aqui um meio sobrenatural para alcançar alguém que estava perdido. Diz aqui que o anjo falou a Filipe e deu-lhe uma missão. Diz, levanta-te e vai. Às vezes nós que somos filhos de Deus parece que estamos à espera que venha um anjo revelar-nos algo idêntico. Olha, Marco, levanta-te, sai da tua casa e vai falar àquela pessoa. E então enquanto o anjo não falar eu não vou. Então eu digo, ok, eu não ouvi o anjo falar, eu estou
ilibado desta obra, desta tarefa. Nada disso, meus irmãos. Nós não precisamos de ouvir um anjo vir agora dizer, olha, vai, fala, faz isto, serve a Deus, comunica a palavra, vive uma vida de testemunho, vive uma vida de santidade. Nós não precisamos. Porquê? Porque está escrito. Aquilo que Deus tem deixado, a palavra de Deus, é a revelação da intenção, do coração, do desejo de Deus. Então, nós que já temos conhecimento, algum conhecimento, não temos todo, há sempre espaço para aprender. Até o dia que o Senhor nos chamar à sua presença, nós vamos estar sempre a aprender. E devemos ter esta humildade para percebermos que ainda não sabemos tudo. Mas devemos ter um coração aberto, um coração sensível àquilo que Deus nos manda pela sua palavra. A palavra é clara. E nós podemos fazer dela, viver dela em obediência, praticando aquilo que o Senhor nos pede, ou sermos negligentes àquilo que Deus nos manda e fazermos escusados daquilo que Deus pede e demanda de cada um de nós individualmente. Meus irmãos, é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Diz aqui que o anjo falou a Filipe para ele levantar-se e ir. E no versículo 27 nós encontramos a reação de Filipe. E qual foi a reação? Diz-nos lá o texto que ele levantou-se e foi. Então vemos aqui alguém que conhecia a missão de Deus muito clara para a vida dele, mas alguém também que está disposto a ouvir e a obedecer. A dada altura o Senhor Jesus dizia aos seus discípulos, vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então se nós dizemos que amamos Jesus, que conhecemos Jesus, que queremos agradar ao Senhor, então nós vamos fazer aquilo que Ele nos manda. Tenhamos esta atitude, Filipe. Quando o Senhor lhe instruiu, olha, levanta-te e vai, ele reage, levantando-se e indo. Ele não ficou. Se nós lemos um pouco mais abaixo, no verso 29, o Espírito Santo, agora não o anjo, mas o Espírito de Deus, no coração de Filipe, disse, olha, verso 29, que chega-te e ajunta-te a esse carro. E o versículo seguinte, o verso 30, mais uma vez, temos uma reação positiva àquilo que Deus está claramente a instruir Filipe para fazer. E diz-nos o verso 30, e correndo, Filipe. Não temos aqui uma atitude de displicência, uma atitude de talvez mais tarde eu possa ir. Ok, eu sei que é algo que eu tenho que fazer, mas eu estou demasiado ocupado agora, a minha agenda está completamente preenchida, não há um espaço para eu agora parar aquilo que estou a fazer e para fazer aquilo que o Senhor está claramente a dizer. Mas ele não tem esta atitude. Diz-nos aqui que ele, correndo, ele foi e falou com alguém que precisava de ouvir palavras que iriam mudar a sua vida. Nós devemos ter esta atitude, meus irmãos. Quando Deus pede algo, sejamos obedientes. Nós, e certamente lá na escola dominical, também já anunciaram ali aos meninos mais pequeninos a história de Jonas, que nós conhecemos muito bem. Quando o Senhor diz, oh, Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Há uma obra que eu quero fazer naquele povo. E o que é que Jonas fez? De facto, Jonas levantou-se. Não para obedecer, não para ir para onde o Senhor lhe tinha mandado, mas no sentido contrário, numa direção oposta àquela que era a ordem clara do Senhor. E sabemos que houve consequências. A desobediência traz consequências. A rebeldia àquilo que Deus pede de cada um de nós traz consequências. Deus deseja usar-nos, meus irmãos. Deus deseja abençoar-nos para sermos bênção na vida de outros. E Deus vai abençoar-nos quando nós somos obedientes àquilo que Ele nos pede. Se eu não ouvir Deus, se eu não estiver sensível à voz de Deus, Deus não me vai abençoar. Eu vou perder a bênção. Eu vou perder a oportunidade de ser abençoado. E também não vou ser uma bênção na vida do outro, porque eu não sinto esse comissionamento, esse direcionamento de Deus. Meus irmãos, o Senhor fala connosco. O mesmo Espírito Santo que falou a Filipe para ele fazer esta obra é o mesmo que habita em cada um de nós que somos do Senhor. O Espírito Santo não mudou, Deus não muda. A palavra muito claramente diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda.
O homem muda, nós mudamos muitas vezes a opinião, às vezes não corremos como corríamos, vamos mais lentos, mas irmãos, Deus não muda. E o Espírito Santo que falou com Filipe é o mesmo Espírito que fala com cada um de nós hoje. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, certamente cada um de nós já teve este momento em que sentimos que o Senhor nos está a dizer para falarmos a alguém. Às vezes estamos com alguém e sentimos no nosso interior o Senhor dizendo, olha, fala, tens aí a tua oportunidade. Mas, meus irmãos, se nós também formos completamente honestos connosco mesmo, nos examinarmos a nós próprios, nós também teremos que pensar que muitas vezes não o temos feito. Muitas vezes oportunidades o Senhor nos tem dado, o Senhor nos tem aberto portas para falarmos e nós muitas vezes não usamos essas oportunidades. Mas, meus irmãos, aquilo que eu quero trazer da parte de Deus é um incentivo para o fazermos. Não é agora para nos ficarmos cabisbaixos, ok, eu tenho falhado, eu não tenho cumprido, oh, que desgraçado, eu não mereço nada. Não é essa a atitude. Obviamente nós temos que entender e reconhecer a nossa fraqueza, meus irmãos. Estamos na carne. E muitas vezes temos o receio de sermos mal compreendidos, sermos mal interpretados, sermos até excluídos. Se eu chamasse a cada um de vocês para partilhar o vosso testemunho, eu tenho a certeza que muitos de vocês diriam que já houve momentos em que falaram a alguém e foram enxovalhados. Que as pessoas vos recusaram. Que foram entregar um folheto a alguém e a pessoa até rasgou na vossa frente. Eu recordo-me que um dia na empresa entregámos os Novos Testamentos e eu tenho colegas meus que à minha frente colocaram no caixote de lixo. E então muitas vezes nós sentimos que isto nos inibe para fazermos o trabalho. E o que é que as pessoas vão pensar? Como é que a pessoa vai reagir? Mas, meus irmãos, nós temos que pensar que aquele que está a agir em nós nos está a capacitar para fazermos uma obra que não é nossa, é uma obra que é do Senhor. Então Ele nos vai dar todas as ferramentas. Mas o apóstolo Paulo, quando pregava a palavra, ele não era aceito por todos. Nós vemos as perseguições, os açoites, mas ele não parou essa obra. Irmãos, eu fico fascinado quando leio aquele relato de Paulo e Silas na prisão, depois chicoteados, maltratados. A prisão não tinha as condições que tem hoje em dia. Ar-condicionado, televisor com Netflix e tudo, se for preciso. Não, eram locais fétidos, locais imaginemos, de umidade, de mau cheiro, pessoas amarradas a troncos, imobilizados, era uma coisa terrível, depois chicoteados. Imaginem o desconforto. Mas o que é que a palavra do Senhor nos diz? Que eles, à meia-noite, quando tinham tantos motivos para blasfemarem, para pensarem como é que é possível nós, servos do Senhor, a pregarmos a palavra de Deus e Deus permitir uma situação desta nas nossas vidas. Não, eles glorificavam. A palavra diz que eles louvavam ao Senhor. Irmãos, e quando nós lemos isto, e a palavra do Senhor nos diz que tudo está escrito, é para nosso ensino. Irmãos, nós às vezes por coisinhas mínimas, desculpas mínimas, nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede para fazermos. Irmãos, aquilo que está escrito, de facto, é para nosso estímulo. Irmãos, estes homens, Paulo, Pedro e outros, não eram super-homens. Eram homens e mulheres como cada um de nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. No entanto, eles sabiam a quem serviam. Eles tinham experimentado esse poder nas suas vidas e eles não poderiam deixar de falar daquilo que tinham visto e daquilo que tinham ouvido. Nós vamos ler isso um pouco mais à frente. Meus irmãos, o Senhor, aquele que nos chama para fazer a obra, é aquele que nos capacita. Quando nós lemos ainda no livro de Atos, no capítulo 1 e no verso 8, são palavras do Senhor Jesus. E diz lá o texto, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, nós não precisamos esperar que o Espírito Santo venha agora para sermos testemunhas, porque Ele já veio. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, Ele nos selou. E Ele está em nós para quê?
para nos dar poder, para nos dar virtude, para sermos testemunhas. Irmãos, o mesmo poder que operou na vida daqueles servos do Senhor do primeiro século, no início da igreja, é o mesmo poder, é o mesmo Senhor que quer operar nas nossas vidas hoje. Se nós lermos um pouquinho à frente neste mesmo livro, no capítulo 4 e no verso 20, nós lemos estas palavras que eu citei há pouco, quando Pedro e João estão perante o Sinédrio, um coxo tinha sido curado à porta do templo. Eles vão dar justificação, porque eles são chamados à atenção por aquilo que estavam a fazer. Eles são, de certa forma, ameaçados para não falarem mais acerca desse nome, para não anunciarem mais a Jesus. E no verso 19 ainda, diz-nos, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas o verso seguinte diz que mas eles ainda os ameaçavam mais. Mas eles não pararam essa obra. Irmãos, e quando o Senhor nos capacita para sermos testemunhas, o que é uma testemunha? No senso que nós conhecemos na palavra testemunha, é alguém que presenciou um facto e é chamado para depor acerca desse facto, não é? Nós presenciamos um acidente, somos arrolados como testemunhas para falar daquilo que vimos, nós testemunhamos algo e agora estamos a falar de... E Pedro e João, eles diziam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não é? Há pouco eu citei aquele versículo de Paulo, quando ele dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eles não podiam, porquê? Porque eles eram testemunhas. Então aquilo que é requerido de uma testemunha é que testifique, que dê testemunho, passa o pleonasmo, que fale daquilo que tem experimentado. Temos nós experimentado Deus nas nossas vidas? Temos nós experimentado e desfrutado do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus nas nossas vidas? Então, meus irmãos, somos testemunhas de algo maravilhoso, de algo tremendo, e nós não podemos calar-nos. Quando nós vimos uma boa promoção no supermercado acerca de determinado produto, nós normalmente comunicamos com alguém, não é? Eu se vi qualquer coisa no telemóvel, mando para a Miriam, olha Miriam, vê esta promoção, parece-me boa. Eu partilho logo com ela, porque ela é que gera lá as coisas em casa, ou a Miriam, se eu preciso, partilha com a mãe, ou com a irmã, ou com as amigas, não sei. Mas porquê? Porque algo bom nós partilhamos. E a palavra de Deus, aquilo que Deus pode fazer na vida do homem é por demais precioso. Não há nada mais valioso. É o tesouro mais profundo, mais valioso que o homem poderá algum dia alcançar na sua existência. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem pode conquistar tudo. Todo o estatuto, o status social, todo o dinheiro, ter muitos bens, granjear muitas riquezas. Mas o que é isso comparado com a salvação que Deus quer trazer à vida do homem? É muito mais precioso. Então aquilo que nós partilhamos é algo tremendo. Irmãos, e nós podíamos ler vários versículos no livro de Atos, em que nos falam acerca desta necessidade de sermos testemunhas. Por exemplo, no capítulo 5 e no verso 32, eles também diziam, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós somos testemunhas, mas não fazemos a obra sozinhos. Esta obra, irmãos, não é feita na sabedoria humana. Paulo, ele dizia, eu vim a vós não em sublimidade de palavras, não em palavras de poder, de persuasão, mas eu vim a vós no poder e na demonstração do Espírito. Ele trouxe a palavra, esta palavra, ela flui do interior do homem na base da unção, do poder que Deus dá ao homem para falar. Então ele dizia, nós somos testemunhas, não só nós, mas o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E um último versículo deste capítulo, deste livro de Atos, no capítulo 22, e no verso
15, quando o Paulo diz acerca de si mesmo, do chamado de Deus, mais uma vez ele dizia, testemunhando lá em sua defesa, dizendo: porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Meus irmãos, poderíamos ler outros textos que nos falam disto, e estes são suficientes para percebermos que cada um de nós deve ser testemunha daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e que Deus pode fazer na vida dos outros. Irmãos, este homem eunuco, ele descia, diz-nos o texto, vinha de Jerusalém para Gaza, ele regressava, era um etíope, provavelmente regressaria à Etiópia, e ele vinha ali neste caminho, mas ele vinha insatisfeito. Aquele homem tinha ido, o texto nos diz que ele vinha ou tinha ido a Jerusalém para adoração. Mas ele tinha ido a adorar, nós sabemos, o que tinha acontecido antes, tinha havido a festa de Pentecostes, eles tinham ido a Jerusalém para a adoração, mas ele vinha sedento de Deus. Faltava-lhe algo. Ele não vinha totalmente satisfeito. E por isso, diz-nos a palavra do Senhor, que ele vinha a ler algo. E vinha a ler o profeta Isaías. Há algo maravilhoso, algo tremendo quando o homem se detém na palavra de Deus. Quando o homem tem o interesse de conhecer. Quando o homem busca a palavra de Deus. O Senhor Jesus, a dada altura, ele diz lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra do Senhor testifica de Jesus, apontam para Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, apontam para Jesus. E este texto muito em específico que este homem vinha a ler no livro do profeta Isaías, e depois lá no versículo 32 diz-nos qual é a porção do texto, sabemos que corresponde a Isaías 53, versos 7 e 8, fala dos sofrimentos do Messias, daquele que viria, e eu, se não estou enganado, o profeta Isaías, o Senhor deu isto a Isaías, esta profecia, 700 anos antes do acontecimento, da vinda efetiva de Jesus como Filho de Deus a este mundo. Então, apontava para Jesus, aquele que viria para sofrer, aquele que viria para pagar um preço, aquele que iria ser pisado, que iria ser moído por causa das iniquidades, por causa das transgressões do homem. E então este homem vinha a ler acerca disto. E nos caminhos da vida, há muitas pessoas que se encontram assim, sedentas de Deus. Sentem claramente que há algo que falta na vida delas, um vazio nas suas vidas, e procuram preencher esse vazio de muitas formas, inclusive até com a religião. Mas somente Jesus, como sabemos, poderá realizar, preencher esse vazio no coração do homem. Este homem precisava de conhecer verdadeiramente quem era Jesus. Irmãos, o texto diz-nos lá que ele, começando, Filipe, nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O Filipe podia ter aproveitado a oportunidade de falar acerca de muitas coisas, mas ele falou de Jesus. Ele não perdeu a oportunidade para falar acerca de Jesus. Irmãos, este homem que vinha de Jerusalém para Gaza, ele vinha vazio. E há muitas pessoas que muitas vezes vêm até um culto como este, que estamos aqui esta manhã, e estão vazias. E às vezes saem vazias. Às vezes vêm com expectativas erradas. Há pessoas que às vezes vêm a um culto para receberem uma bênção. Às vezes uma bênção financeira, às vezes uma cura de uma enfermidade, e vêm com uma expectativa completamente contrária àquele que devia ser um foco principal do homem, que é encontrar-se com Deus. Preparar-se para se encontrar com Deus. Este homem precisava de Jesus na sua vida. Precisava de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz claramente que só há um caminho que conduz a Deus, e esse caminho é Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz também que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Há pouco falávamos do caminho estreito, há pouco alguém orou. A palavra do Senhor diz-nos que o caminho é espaçoso, e esse caminho conduz aonde? À perdição, não conduz à vida.
O único caminho que conduz à vida é Jesus. Então aquele homem precisava de, no percurso da sua vida, encontrar-se com Jesus. E nós, voltando ao nosso texto, o Filipe, quando ouve que aquele homem está a ler o profeta Isaías, diz-nos no verso 31, ou verso 30 ainda, que lhe pergunta: entendes tu o que lês? Ele faz esta questão muito claramente e o homem responde, verso 31, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. Meus irmãos, a palavra é muito clara quando diz que, lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Diz-nos lá o verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então aquele homem precisava compreender. Mas ele faz uma questão que também nos deve levar a refletir. Aquele homem pergunta a Filipe: como poderei entender se alguém me não ensinar? Eu gostava que nós lêssemos um pouco à frente no capítulo, em Romanos, no capítulo 10. E o verso 14 nos diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, há aqui uma série de questões que são colocadas. O texto nos remete para esta questão. É, obviamente, uma questão para reflexão. Como, pois, verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, como é que as pessoas vão ter o conhecimento se nós, que conhecemos a palavra do Senhor, não falarmos? Se nós nos calarmos? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós temos sido enviados. A palavra do Senhor até nos diz aqui lá no final que quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quando nós nos apressamos para anunciar a Jesus, quando nós nos apressamos para anunciar a palavra de Deus, os nossos pés são formosos, o Senhor se agrada. O Senhor honra aqueles que lhe obedecem, aqueles que são levados à obediência, fazendo aquilo que o Senhor pede. Então, meus irmãos, a palavra é clara. Como é que as pessoas vão crer se nós não anunciarmos, se nós não falarmos? É evidente, irmãos, nós não nos podemos excluir desta responsabilidade. Cada um de nós deve sentir essa responsabilidade de falarmos de Jesus a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, o que é que acontece aqui? Quando Filipe lhe fala da palavra de Deus, a dada altura nós vemos a reação deste homem àquilo que recebe. E no versículo 36, diz-nos que eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Aquele homem, depois de ouvir a palavra de Deus, ele sente no seu coração esse desejo de responder positivamente àquilo que o Senhor lhe falava. Porque ele agora compreendia de quem é que o profeta falava quando ele lia aquele texto que não entendia. Que ele perguntou: mas este texto fala do profeta ou de algum outro? Ele agora compreendia que este Messias sofredor era a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tinha vindo para morrer, aquele que pouco tempo antes tinha ido à cruz do Calvário, tinha sofrido, tinha sido humilhado. E ele agora compreendia que este era Jesus. E como reação a essa confiança, a essa crença, ele quer ser batizado. E Filipe responde-lhe: é lícito se crês de todo o teu coração. Então é necessário que o homem compreenda a palavra de Deus e de todo o coração ele creia naquilo que Deus ou que o Senhor Jesus fez
na obra, essa obra na cruz do Calvário, uma obra de salvação, uma obra de redenção, uma obra salvífica para o homem. E o Filipe diz-lhe, é lícito de creres do teu coração. E respondendo o eunuco, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este homem confessou, aliás, nós não lemos há pouco, lá em Romanos 10, nos diz lá, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. O texto diz-nos lá, porque com a boca se faz confissão. Eu vou ler rapidamente, irmãos, só para não falhar o texto. Porque, verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Qualquer um de nós que está aqui esta manhã teve um dia que crer no seu coração que Jesus é um filho, Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Crer que éramos pecadores, crer que estávamos longe da graça de Deus, destituídos da graça de Deus. Mas o Senhor veio ao encontro de cada um de nós como ovelhas perdidas, ovelhas errantes. O Senhor vem até nós para nos buscar, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado. Nós tivemos que compreender isto. Mas não somente compreendemos, como confessamos. Nós com a nossa boca dissemos, eu creio, assim como este homem disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque a palavra diz-nos que nós devemos confessar, nós devemos declarar. E esta declaração é uma declaração de fé, é algo que nós dizemos expressando algo que foi gerado no nosso interior, aquilo que o Espírito Santo operou em nós. Porque não fomos convencidos por alguém que nos falou bem, mas pela palavra de Deus e pelo ministério do Espírito. Porque a Bíblia diz-nos que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a obra de Deus. É o Espírito Santo que opera no coração do homem. Então, quando o homem é convencido pelo Espírito Santo da sua necessidade de salvação, do seu estado pecador, do juízo que virá sobre aquele que não confiar na palavra de Deus, então o homem se arrepende verdadeiramente e confessa, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, vamos caminhar para o final. Irmãos, o Senhor, Deus na sua graça, Ele tem usado e tem feito tudo para alcançar o homem perdido. Sabemos que muitos vão ser negligentes àquilo que Deus diz a sua palavra. A palavra do Senhor diz-nos que nós não devemos desprezar ou ser negligentes a uma tão grande salvação que nos foi anunciada, que nos foi comunicada, que nos está revelada na palavra de Deus, mas muitos vão desprezar o Evangelho. Muitos têm rejeitado, muitos têm dito não àquilo que Deus diz na sua palavra. Mas, irmãos, o Senhor faz tudo para alcançar o perdido. O que é que acontece aqui para finalizar? Eles desceram à água, eles são ambos, o Filipe batiza o eunuco, e depois diz-nos aqui que o Espírito do Senhor, verso 39, ele arrebatou Filipe e ele já não estava mais ali, naquele lugar, mas se achou em Azoto. Não é? Ele foi como que teletransportado para um outro lugar. Irmãos, é aquilo que nós lemos na palavra de Deus, às vezes parece ficção. Uma situação destas, alguém está num determinado sítio a batizar alguém, de repente desaparece da vista dele e está num outro lugar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira. É verdade, não há erro nela, não há mentira. Aliás, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra é muito clara nisso. Então, mas o que é que acontece aqui? Diz-nos que este homem, e eu gostava de sublinhar e salientar esta frase do verso 39, no final, diz que o eunuco não viu mais o Filipe, mas jubiloso continuou o seu caminho. Ele não foi mais no seu caminho triste, não foi mais naquele sentimento de querer conhecer quem é este Messias, quem é este que o profeta anuncia, porque ele agora conhecia. E o conhecimento de Deus, o conhecimento da pessoa de Jesus, trouxe mudança à vida deste homem. E diz-nos o texto então que ele jubiloso, ele vai alegre, ele vai feliz. E isso traz alegria ao coração do homem, quando o homem recebe Jesus, quando o homem conhece a Deus, isto traz alegria, isto traz mudança. Há um hino dos nossos hinários que diz que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou.
diz lá ainda, eu escrevi num post-it. Diz ainda, sim, um gozo indizível em Deus alcancei, pois Cristo minha alma salvou. Um gozo indizível. É um gozo que não se consegue expressar por palavras, é algo que se sente. Às vezes as nossas palavras no português são limitadas para expressarmos algo que está no nosso interior. Eu usava esta expressão, é um gozo indizível. É algo que eu não consigo expressar, mas é algo que eu posso sentir. Amém? Então, se nós às vezes queremos falar com alguém acerca de Jesus, olha, experimente esta alegria, este gozo, e nós até podemos esboçar um sorriso, mas isto não consegue expressar tudo aquilo que está dentro de nós. Então é necessário o homem experimentar. Prova, não é? Provai e vê que o Senhor é bom. O homem precisa experimentar em primeira mão. Não precisa de ouvir, ok, alguém disse que é bom. Alguém diz que Deus é bom. Alguém diz que estar salvo é uma alegria. Mas eu preciso experimentar isso em primeira mão, na primeira pessoa. E eu não sei se está aqui alguém que ainda não experimentou esta alegria, que ainda não conhece Jesus como Salvador. Já ouviu falar de Jesus, tem vindo aos cultos, que bom! Mas isto não é suficiente. É necessário que tu tomes uma decisão por Cristo para receberes a Jesus como teu Senhor e Salvador, para experimentares este gozo indizível, jubiloso, continuou o seu caminho. E para concluir, Filipe, podíamos pensar, ok, Filipe fez o papel dele, Filipe cumpriu a sua missão e agora está feito. Alguém tinha conhecido o Evangelho, alguém tinha sido batizado e Filipe agora podia lavar as suas mãos e dizia, ok, eu fiz a minha parte, fiz aquilo que me competia, agora outros vão dar continuidade, agora outros que façam também aquilo que lhes compete fazer. Mas não é isso que o texto nos diz. Muito claramente, a palavra do Senhor nos diz-nos que Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Filipe, ele não deu por concluída a obra. Filipe continuou. Diz-nos que ele, indo, passando, anunciava o Evangelho. Meus irmãos, isto nos faz pensar que a palavra do Senhor nos diz que nós também estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. Somos embaixadores, somos representantes de Cristo neste mundo. E Filipe, por onde ia, passando, ele anunciava a palavra. Então cada um de nós também é desafiado por Deus e pela sua palavra, por onde passarmos, anunciarmos a palavra de Deus. Por onde passarmos, anunciarmos as boas novas do Evangelho. Irmãos, que nós possamos prosseguir esse trabalho que o Senhor nos chama para fazer. Recordo agora que a última vez que eu ouvi o Samuel a pregar foi no encontro foi lá no SERP, nas novas instalações, e o irmão falou acerca de 1 Coríntios 15. E lá no final, penso que era o verso 58, que dizia que nós devemos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firmes, não é? E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, nós podemos já ter falado a muitas pessoas não terem querido saber, terem desprezado aquilo que dissemos, mas não cansemos, irmãos. A Bíblia diz que não devemos cansar de fazer o bem. Não canseis de fazer o bem. Devemos cansar de fazer o mal. As coisas que fazemos de mal devemos cansar e deixar de as fazer. Mas o bem não devemos cansar. E o Senhor nos desafia, através do apóstolo Paulo, a sermos firmes, persistentes, constantes. Não em altos e baixos, mas constantes e abundantes na obra do Senhor. Sabendo que aquilo que fazemos, quando o fazemos no Senhor, quando o fazemos com um foco que é glorificar a Deus, alcançar o perdido, ou outros que estão desanimados na sua vida, o Evangelho não é só para salvação, o Evangelho é para consolo, para conforto até daqueles que somos do Senhor. Então nós não devemos cansar, mas devemos ser abundantes no nome do Senhor. Eu quero trazer este desafio. Irmãos, estamos no final de um ano, não sei se a perceber, o ano passou rápido. Há pouco, lá atrás, quando falava com a Rita e com o Carlos, eles perguntavam pelos miúdos
e nós dizíamos, bem, o Filipe já está na faculdade, e na faculdade já, né? Ou seja, o tempo voou, o tempo passa, e este ano passou rápido. Mas, irmãos, estamos no final de um ano, um novo ano, se Deus permitir, irá logo ali ao virar da esquina. Irmãos, que haja em nós este desejo de alcançarmos mais. Irmãos, eu fico tão feliz de ver a congregação aqui. Há pouco o Samuel dizia casa cheia, não é? Eu acho que a casa está sempre assim, pelo menos as vezes que eu tenho vindo cá. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, ainda há espaço para mais. Amém? Há espaço para outros. Nem que os irmãos tenham que aconchegar todos, e no inverno sabe tão bem, estamos todos mais aconchegadinhos, tenham que partir estas escadas, arranjar um elevador e pôr mais bancos para a frente, não interessa, ou não sei. Mas, irmãos, ainda há outros para alcançarmos. Então vamos partir para este novo ano nesta expectativa de o Senhor quer fazer mais, mas o Senhor quer usar a minha vida também. E eu vou dizer como Isaías e como outros servos do Senhor, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, eu sei as minhas debilidades, as minhas fragilidades, eu conheço os meus limites, eu sei que não consigo fazer tudo, mas, Senhor, olha, o pouco que eu tenho, eu quero entregar a Ti. E quando Deus pega o pouco, não é como os 2 pãezinhos, não? Os 2 pães e os 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixes, ao contrário. Ele pegou então pouca coisa, ele multiplicou e abençoou uma grande multidão. 5.000 homens, e excluindo mulheres e crianças, se alimentaram com tão pouco. Então, irmãos, quando nós pegamos naquilo pouco que temos e entregamos a Deus, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abençoar. Então, que seja o nosso desejo neste próximo ano, de vermos mais pessoas. Às vezes temos familiares diretos que ainda não conhecem Jesus. Vamos orar por eles, vamos interceder pela vida deles e vamos trazê-los a ouvir a palavra. Mas se eles não vierem, vamos fazer como o Filipe. Não esperou que o eunuco passasse lá no caminho, ele foi ao encontro dele. O Senhor o impulsionou para ir. Então, se as pessoas não vierem para ouvir a palavra, vamos nós. Amém? Vamos nós ao encontro daqueles que estão perdidos lá no caminho, sem direção, sem rumo, para alcançarmos este que o Senhor quer alcançar. Que Deus nos abençoe. E eu desejo à Igreja neste lugar um ano muito abençoado, um ano muito feliz, e que o Senhor continue a fazer prosperar a sua obra neste lugar para alcançar a mais. Amém.